Olá, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre fundos de investimento. Que tipo de aplicação é essa? Bom, um fundo de investimento nada mais é do que uma empresa que reúne o dinheiro de vários investidores, várias pessoas, e pega esse dinheiro e aplica no mercado financeiro com condições mais vantajosas do que a pessoa teria que fosse lá comprar um papel sozinha. Os fundos de investimento, em geral, eles têm uma estrutura que é registrada na Comissão de Valores Mobiliários, né? E fica lá tem que fornecer todas as informações todo mês, todos os dias, sobre o que está acontecendo com as aplicações. Quando um investidor coloca o dinheiro num fundo de investimentos, esse fundo ele vai entregar para o investidor em troca algumas cotas, que são como se fossem ações dessa empresa que vai pegar o dinheiro dele para investir. Essas cotas, elas correspondem a um pedacinho do fundo. E conforme o rendimento do fundo vai aumentando, a cota vai subindo de valor também, acompanhando esse ganho. Essa é a ideia geral do fundo de investimentos. Para cuidar desse dinheiro, você tem duas figuras principais. Você tem o gestor, que é quem faz as contas, decide ali onde que vai aplicar o dinheiro, define a estratégia. Vamos dizer assim, ele é o cara que dá vida ao fundo, faz o investimento do fundo. E você tem o administrador, que é uma outra empresa que fiscaliza se o gestor está fazendo o trabalho direito, de acordo com o que ele prometeu no regulamento do fundo, né? Cada fundo tem um regulamento que estabelece onde ele vai aplicar, o que ele quer fazer. Então, se o administrador percebe que o gestor não está fazendo a coisa direito, ele chama atenção e pode até destituir o gestor ou então denunciar ele para a CVM, aí a pessoa tem um problema maior aí. Em geral, os administradores são bancos, são corretoras e os gestores podem ser independentes, empresas independentes, até uma pessoa física pode ser gestora de um fundo desde que registrada na CVM. O que você tem hoje de fundos no Brasil? Você tem fundos de renda fixa, que aplicam, como o nome já diz, em papéis do governo, em títulos de renda fixa dos bancos, de empresas, né? E que se comprometem a ter um rendimento X de acordo com as taxas de juros do mercado. Você pode ter fundos multimercados, que são fundos que aplicam em qualquer coisa, eles podem aplicar em qualquer tipo de ativo do mercado de capitais, desde ações, renda fixa, títulos no exterior, tudo isso pode entrar no multimercado. E a liberdade dele de atuação é muito maior. E você tem os fundos de ações, que são fundos específicos para aplicar em papéis de empresas, né? Que podem ter aí uma porcentagem mínima de 60%, 50% em ações. Se tiver menos que isso, ele já não é considerado mais um fundo de ações. Então, tem alguns gestores, inclusive, que transformam fundos multimercados em fundos de ações para poder ter períodos em que a bolsa está muito mal, então eles saem mais da bolsa. Então, o multimercado permite isso. O fundo de ações, não. O fundo de ações tem que ter uma quantia mínima ali investida, né? Qual que é a preocupação do investidor na hora que ele vai fazer um investimento num fundo de renda fixa ou de ações ou multimercado? Saber qual que é o objetivo dele. Se é um fundo de renda fixa, costuma ser um fundo mais conservador. Se é um fundo de ações, também costuma ser mais arriscado. Mas você tem fundos de renda fixa que aplicam em papéis de empresas, fundos de crédito. Esse fundo pode ter mais risco até do que um fundo de ações. Por quê? Porque num fundo de ações você tem a oscilação do papel na bolsa, pode subir 10, pode perder 20, mas de repente você tem um valor lá que é o valor da empresa. Num fundo de crédito, se a empresa dá um calote, o principal que foi aplicado pelo fundo se perde. Então, é muito importante ter essa noção do que o fundo está fazendo com o seu dinheiro. Não é simplesmente, é um fundo de renda fixa, é um fundo de ações. Cada fundo, cada gestor tem a sua proposta, o seu jeito de trabalhar.
Então, você tem fundos de renda fixa que são mais conservadores, que são os fundos DI. Esses fundos, eles têm um prazo de aplicação um pouco mais curto, para dinheiro justamente de curto prazo, e que buscam seguir a taxa de juros diária, para não correr risco. Qual que é o problema? Esses fundos não rendem muito mais além do CDI, ou que é a Selic, que é o juro básico. Quem quer ganhar mais, aí vai ter que arriscar um pouco mais num fundo de renda fixa que tenha um prazo mais longo, que aplique em papéis corrigidos pela inflação. Aí vai depender do tipo de investimento que a pessoa tem e também do prazo que ela tem. Se ela quer ficar 2 meses, 3 meses, não tem sentido correr risco, ela vai ficar no fundo DI. Agora, se ela pode ficar mais tempo, ela vai para um fundo de prazo mais longo, fundo de renda fixa ou até um multimercado. Então, nos fundos ainda de renda fixa, você tem que prestar muita atenção na taxa de administração cobrada pelo gestor. Que quem paga o trabalho do gestor e do administrador é o investidor, quando todo dia o fundo vai lá e reserva uma parte do rendimento para pagar as despesas do trabalho do gestor, do administrador, a custódia, que é a guarda dos papéis que pertencem ao fundo, que tem que ficar guardados em algum lugar. Então, tudo isso vai ser cobrado na taxa de administração. Essa taxa de administração não pode ser muito alta, senão inviabiliza o negócio. Você tem fundos, fundos DI, fundos de renda fixa, que chegam a cobrar até 5% ao ano de taxa de administração. Ou seja, quase todo o ganho que o fundo teria numa aplicação com juros de 6,5%, como está hoje. Quando o juro é alto, 10%, 15%, não tem problema, mas quando o juro é muito baixo, a taxa de administração é muito importante. Nos fundos multimercados e de ações, você até pode ter uma taxa um pouquinho mais alta. Por quê? Porque o trabalho do gestor é um pouco mais difícil, ele tem uma responsabilidade maior, então a gestão agrega mais valor ao fundo e aí vale a pena você pagar uns 2% talvez num fundo multimercado ou num fundo de ações. Só que aí qual que é o segredo? É você entender o que o fundo vai fazer. Se é um fundo multimercado macro, ele vai tentar se antecipar aos movimentos do mercado. O gestor tem que ser muito bom para conseguir saber quando a bolsa vai subir ou vai cair, quando o juro vai subir ou vai cair, quando o dólar vai subir ou vai cair. Se ele errar, e é normal que as pessoas errem, acontecem imprevistos a todo momento no mercado, no mundo inteiro, ele pode ter uma perda. Então, por isso que é importante a pessoa conhecer um gestor que erre menos e acerte mais e também que tenha um bom histórico, o histórico dele vai mostrar isso, e que também tenha uma visão de longo prazo. O dinheiro que vai para esse fundo não pode ser dinheiro de curto prazo também, tem que ser de longo prazo. Nos fundos de ações, você tem vários tipos de fundos também. Você tem fundos que aplicam numa empresa só, você tem fundos que aplicam em quase todas as empresas do índice Bovespa. O que você tem de diferente nesses fundos? Você tem fundos que buscam selecionar mais ações, então são fundos mais concentrados, são chamados fundos de valor ou fundos de crescimento, e que são fundos que têm poucas empresas. Aí o trabalho do gestor é muito mais importante ainda, é importante você acompanhar como foi a história dele nos últimos anos e o que ele está pensando para o futuro, que é o que importa. E você tem fundos que simplesmente tentam superar o índice Bovespa. Nesse caso, esses fundos eles têm uma carteira parecida até com o índice, mas mudam algumas coisinhas para ver ali onde que eles acham que o fundo deles vai render mais do que o índice em si. E você tem fundos que aplicam no exterior, que exigem também aí mais um conhecimento do gestor, uma especialização ainda maior para poder acompanhar não só o mercado brasileiro, como a economia americana, os mercados internacionais, para definir onde investir o dinheiro. Bom, é isso, gente. Foi só uma pincelada sobre o funcionamento dos fundos de investimento, tem muita coisa para falar, tem tributação, tem as formas diferentes de cobrança de taxa de administração, tem fundo que cobra taxa por performance, se ele for muito bem, mas são assuntos que a gente vai conversando aqui nas próximas oportunidades. Se você puder também, quiser saber mais sobre investimentos e economia,
procure o meu blog, www.arenadopavini.com.br. Lá você tem também um e-book sobre investimentos, você pode acessar gratuitamente para saber o que fazer com o dinheiro e vamos aí acompanhando os mercados. Até uma próxima oportunidade.